Vamos lá, gente. Formação de trilhas, tá bom? Catedral de Fortaleza, Praça Dom Pedro II, Mercado Central e Paço Municipal, tá? Vai ser isso tudo hoje, tá? Então, por favor, deixem suas perguntas no chat, quem tiver alguma dúvida, tá? Mas eu só vou responder mesmo no final, tá? Então, podem perguntar, quem tiver alguma dúvida. Quem pedir para voltar, eu vou voltar, tá? Quem falar assim, Wesley, volta, manda uma palminha que eu tô vendo aqui pelo celular. Estou acompanhando. Então, manda uma palminha, manda Wesley, não entendi. Por favor, repita. Eu vou repetir, tá? Que é função para a gente aprender. Pessoal, para a gente falar do centro, todo mundo está vendo aí, espero, todo mundo que esteja vendo. Pessoal, quando a gente vai falar sobre o centro, peguei esse mapa lindo do Gleilson, do nosso professor, nosso Ângelo maravilhoso, tá? A gente tem que lembrar que o centro ele foi o coração de Fortaleza, foi onde tudo nasceu, mas até o centro ele evoluiu devagar, tá? A gente tem ali no primeiro mapa, assim, a primeira cartinha desenhando assim, o primeiro traçado em xadrez do centro. A gente consegue ver que, inclusive, a convenção não existia, né? O mar está para o lado. A gente tem ali a carta do Webster, já em 1800, um pouquinho maior, já o centro todo tracejado, bonitinho, com formas que nós conhecemos hoje, né? Podemos ver as radiais saindo de dentro do centro. A gente pode ver nesse mapa do Ângelo, esse mapa mais bonitinho, que o centro também ele é dividido no centro grande, o comércio amarelo, né? Tudo ali, o bairro centro, e a gente tem o centro histórico de Fortaleza. Ele é muito tímido, vou dizer assim, comparado ao tamanho da nossa cidade. O nosso centro histórico, inclusive, ele está em camadas, né? Ele está ali com vários tempos históricos acontecendo ao mesmo tempo, né? Que o Milton Santos chamava de rugosidade temporal. Então a gente vê um prédio neoclássico, a gente vê uma igreja gótica, a gente vê uma coisa contemporânea, tudo ali uma coisa sobre a outra. Ele está nessa metamorfose, né? Todo intrínseco. Podemos ver a nossa localização do centro. Beleza, vamos começar. Pessoal, a gente vai falar sobre esse grande mega espaço, tá? Hoje, para quem não conhece, essa é a nossa catedral metropolitana de Fortaleza, né? Catedral próximo da praia, geolocalizada no coração da vila de Fortaleza. Olha aqui a vila, no coração de Fortaleza. Então, olha a importância dessa igreja na vida das pessoas. Vocês, como geógrafos, vocês não podem só falar. Eu poderia passar o dia aqui falando, ela é assim, ela é assada, ela tem ponta, ela é gótica, porque ela é trevosa, ela é perto da praia. Mas o que isso que me quer dizer? O que isso me diz? A localização dessas formas, desses espaços, pessoal? A igreja está no coração da primeira fortaleza, antes de Fortaleza se expandir completamente. Então, quantas pessoas, né? Quantos atos devocionais, o que essa igreja já viu? Né? As transformações, a chegada dos holandeses, que foi assim que Perdão, tô pulando já as coisas, o questionamento, tá? Mas assim, vocês me entendem que essa igreja e as igrejas que foram construídas, porque foram mais de uma, essas igrejas passaram por observar como Fortaleza se desenvolveu. E não só a igreja, veio um mercado, que tá ali se tem gente, então vamos vender, vamos comprar coisa. Tem fluxo de pessoas, fluxo de movimento, tem uma praça. O que essa praça viu? Quantos namoros, quantas assassinatos, quantas disputas, quantas procissões, quantas marchas, porque a gente não pode esquecer que o Forte, né, hoje Forte Nossa Senhora de Assunção, antigamente Forte Schonenburg, o Forte Schonenburg, ele também tem essa postura militar. Então, quem via Fortaleza já via de cara o quê? O poderio militar, o poderio econômico e o poderio religioso. E aí, após um tempo, a prefeitura ali atrás da igreja. Vocês podem ver o meu. Dá para ver o meu mouse? Dá. Bem aqui, ó, pessoal, onde meu mouse está passando, a gente tem hoje o Paço Municipal, a gente tem a Catedral de Fortaleza, tá? Que é aqui à noite, com essa intervenção que teve de LED e tudo mais. A gente tem um mercado central, bem aqui a gente tem um forte que protegia a nossa cidade com seus canhões para o mar, aqui a gente tem uma praça e todo o comércio informal. Então aqui é um coração pulsante, tá? Então vamos lá. Centro Histórico de Fortaleza, núcleo da fundação da capital cearense, tá? Concentração de monumentos, edificações e espaços públicos de quase 3 séculos de história urbana e alguns patrimônios que seriam a Catedral Metropolitana, Praça Dom Pedro II, Mercado Central, Paço Municipal e as dinâmicas de comércio formal e informal. Esse vai ser o nosso script hoje. Tudo bem até aqui? Por favor, comentem comigo no chat.
Dá para entender? Estou falando rápido? Alguma coisa? Pipipi, popopô? Estou olhando aqui o celular, tá? Tudo certo, pessoal? Ok, o Afonso está comigo. Quem mais está comigo? Manda um emojizinho. Adoro ver esses emojis voando no celular. Manda uma mensagenzinha, alguma coisa, se está tudo bem. Por favor, que eu não gosto de falar só não. Obrigado. O Iago está aqui comigo, ó. Iago, tô com você, Iago. Riquelme na bateria comigo. Tá todo mundo. Gislane tá aqui comigo. Muito obrigado, Emily, Isaac. Pessoal, tô falando rápido, tá tudo certo. Então dá para entender. Letícia, tô falando rápido, Letícia? Tô não, né? Então ninguém falou nada. Então vamos se virar, vamos rebolar. Pessoal, beleza, até aqui tudo bem. Então vamos pensar nas origens, né? Como isso nasceu, como isso surgiu. Todas as imagens que eu coloquei são imagens referentes a alguma coisa. Preste atenção nas imagens, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, nessa primeira imagenzinha, que o forte era a única coisa, era a coisa assim mais alienígena que tinha, porque bem aqui a gente tem aldeias indígenas, tá no mapa isso, tá numa cartografia antiga. Então Fortaleza, pessoal, ela foi muito tímida na sua criação, tá? Muito tímida. E o que me faz pensar que por que é que o Ceará foi tímido? O que fez a gente se diferenciar, por exemplo, de Pernambuco? O que fez nos diferenciarmos de Bahia? Por que a gente não foi, desde o início, um mega centro? Hoje nós somos a quarta capital do Brasil, né? A gente está movimentando aí a economia nordestina. Mas por que antes a gente começou assim, tá? Então, pessoal, o início vem desde o século XVII, lá nos anos de 1600, tá bom? Então, a consolidação da presença portuguesa no território cearense, onde os portugueses chegaram, né? Que foi 1600, que a gente teve uma expedição ao solo cearense, que partiu dos Fortes dos Reis, lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, que veio catequizando toda essa orla até o norte do país, tá? Nessa catequização estava o capitão Mor do Ceará, Martins Soares Moreno, e o padre jesuíta Baltazar João Barreira, e alguns soldados. Beleza, aqui tem a maquete que tem lá no Paço Municipal. Essa maquete, pessoal, é como Fortaleza era. Quando a gente fala que Fortaleza era um grande areal, é porque só tinha areia. O pessoal tinha raiva de vir de pensar na vila de Fortaleza que estava crescendo. Porque vir aqui para andar em areia, quem é burguês queria vir? Quem é da coroa queria vir? Aí então a gente pensa, né? Fortaleza estava assim, ó, isolada no Nordeste, tá bom? No ano seguinte dessa expedição, tá? Foi criado o Forte São Sebastião, um pequeno, não o forte que nós temos agora, tá? Forte São Sebastião, tá? E do lado foi construída uma capela de taipa em devoção a Nossa Senhora do Amparo. Aqui a foto tá bonita que eu botei, ela segurando o Little Jesus, o Menino Jesus, tá? Então aqui a gente tem um fortezinho, bem tranquilo, tá? Praça, tá certo? O que seria lá as casas que guardariam as celebridades da época, tá bom? Então a gente tá vendo aqui uma coisa miúda. O Rio Pajeú, que a gente cresceu ao lado do Rio Pajeú, vamos falar sobre ele também. Então, marcou, tá certo? O início da catequização, tá? Aqui em Fortaleza, a construção dessa capela, o lugar de devoção dos soldados, de devoção do povo, da nossa elite, né? E tudo bem. Então, o Fortim, no terceiro ponto aqui com vocês, ó, se manteve até 1637, um pouco mais de 20 anos, né? Quando foi tomado pelos holandeses. Aí sim, onde começou o babado. E os invasores ficaram por ali por pouco tempo, pois foram massacrados por indígenas em revolta. A capela foi destruída nesse período. O que os holandeses trouxeram para a gente, pessoal? Os holandeses, trouxeram, ó, o Forte Schonenburg, tá bom? Eles voltaram, tá? Eles foram expulsos pelos indígenas por pouco tempo, mas eles aqui ó, conseguiram construir um forte, tá? Que é o que a gente chama de Forte Schonenburg, em 1649, tá? Ao comando de Matias Beck. Esse nome vocês provavelmente já ouviram por aí, né? Vários nomes. Então eu vou passar rápido. Olha a importância, olha a figura que nasceu aqui, ó. Preste atenção todo mundo nessa primeira imagem. Olha essa imagem aqui do forte, uma estrela, né? Fortaleza hoje em dia, né? O nosso forte, Fortaleza, forte. A cidade nasceu do forte. E a gente tem essa coisa da luz, né? Olha o formato como o forte era, interessante pensar. E assim, com seus canhões apontados para a praia, tá? No domínio holandês, demorou apenas 5 anos, ó. Então eles
ficaram até 1654. Embates com brasileiros e portugueses se tornou, a partir da final expulsão dele, a última expulsão dos holandeses, se tornou aí o Forte Nossa Senhora de Assunção, né, que mantém o nome até hoje, tá? E aí, pessoal, vamos prestar atenção nesse dado aqui, ó, de 1654 a 1746, uma ordem régia, tá? Um pouco mais de quase 100 anos aí, que autorizou oficialmente a construção da primeira capela mor matriz de Fortaleza, tá? Que está aqui do lado, tá? Mas isso não quer dizer que não tinha a igrejinha lá do lado. Já tinha as igrejas, o ponto de oração, só que aí a coroa, né, oficializou uma construção de uma capela mais arrumadinha, mais ajeitadinha para catequização, pipipipopopô. Beleza, tá? Na década de 1820, o último ponto aqui que vamos ler, ao lado do forte, no mesmo lugar onde já existiu a capela de Taipa, foi feita uma alvenaria, a igreja da Sé, em alvenaria, né, em parede, em tijolo. A igreja da Sé, que foi homenageada a São José, levou mais de 30 anos para sua conclusão. Então a gente já veio uma história, um embargo, né? Uma coisa aí arrastada para a construção dessa igreja. Por quê? Por conta de todo o terreno, toda a localização. Fortaleza era muito tímida, não tinha muitos investimentos. Vamos lá, né? Vamos lá, isso aqui eu falo depois. Mas por que é que Fortaleza, voltando para a minha dúvida original, por que Fortaleza, Ceará, era tímido, pessoal? Pensem nisso, vamos refletir. O Ceará, pessoal, isso aqui é uma coisa que está lá na frente, mas eu já vou falar logo. O Ceará ele era uma extensão, vamos falar assim, da capitania de Pernambuco. Pernambuco dominava praticamente o Nordeste inteiro, Pernambuco e Bahia. E diferente deles, onde Pernambuco teve a cana-de-açúcar e Bahia também teve a cana-de-açúcar, o que levou à exportação, à criação de portos suntuosos para exportar. O que Fortaleza tinha? A gente não produzia cana-de-açúcar aqui. Então a gente estava numa economia ali da carne, do sertanejo, interiorano. Então a gente não conseguiu se desenvolver como as outras porque não havia um interesse econômico aqui, tá certo? Então a gente tenho sempre essa crítica, tá? Fortaleza não se desenvolveu tanto no início por conta que não tinha o interesse nela, né? Não tinha a commodity que realmente era necessária. Era só o desenvolvimento próprio, tá? Interno, tá? Dentro do forte, eu botei essa foto aqui porque eu acho icônico. Oi, tia Cléria, professora Cléria, tudo bem? Boa tarde. Tá mudo, professora? Estou dirigindo a caminho do PC. Tá E bom, meu amor. assistindo. Obrigado, professora. Boa tarde. Então, pessoal, eu queria deixar esse... professora, seu áudio. O áudio, professora Clélia. Obrigado. Então, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui para a gente deixar... elencar também que no Forte a gente também teve a nossa primeira presa política, Bárbara de Alencar, que quando no meu tempo de escola pude visitar e acho que foi uma coisa que mais me marcou, né? Ao lado da igreja, ali no centro, a gente tinha as questões políticas também violentas, né? Então é por isso que eu peço que vocês, como geógrafos, vejam essas marcas do tempo e o que era que estava acontecendo naquele tempo, né? A gente teve a primeira presa política e esse buraquinho onde eu coloquei a imagem aqui é a cela que ela ficava, que na época o mar avançava muito e aí dentro da própria cela ela tinha a entrada de água, onde ela ficava uma brecha muito pouca para ela poder respirar. Então a gente tem essa questão, né, das violências aqui, ó, bem aqui, crimes. Quais são os crimes de Bárbara de Alencar? Defender os ideais libertários, numa época que a liberdade era irrelevante, tá bom? Então a gente tem essas questões, tá? Voltamos aqui à capitania. O que foi que eu coloquei para vocês, ó? Pernambuco enorme, Bahia enorme, e o Ceará na época era muito tímido, não tinha nem as saídas que a gente conhece, tá? Ceará voltado para a criação de gado, né, uma coisa mais sertaneja, e Bahia e Pernambuco com seus portos suntuosos para exportação de cana, tá? E aí é isso, pessoal, a gente tem que lembrar desse contexto histórico, tá? A elevação à catedral, tá certo? E a antiga Sé. A Igreja da Sé apresentava elementos típicos do período, tá? Simples, ela era colonial, regular, torres modestas, tinha o cruzeiro na frente com itens da Paixão de Cristo, tá aqui a imagem dela. Então ela era bem simples comparada com a catedral que nós temos hoje, tá?
A edificação se tornou uma referência urbana, porque pensa comigo, não tinha gente, prédios altos, então a catedral era vista de toda a vila de Fortaleza e estruturou o núcleo da cidade. Ali era o centro de Fortaleza, né? Onde as pessoas iam passear, onde tinham seus atos devocionais, conversa com Deus, as missas todo domingo, cerimônias. A saída de frente para a igreja, né, dava meu Deus, cemitério, tá? Que eu tive o prazer de, inclusive, aprender isso com a professora, porque eu não sabia, a professora Clélia me ensinou que eu não sabia que o primeiro cemitério de Fortaleza tinha, e saía na rua em direção ali da catedral. Os cortejos com os mortos saíam dali, né? A Rua das Flores, que levava direto, porque as flores caíam do caixão e iriam direto ao primeiro cemitério que ficava onde hoje é a Estação das Artes, né? Então a gente tem essas questões aí, tá bom, pessoal? Então vamos imaginar comigo aqui, ó, chegou em Fortaleza e a gente tem forte, a igreja. Isso aqui tem fotos modernas e fotos antigas, mas vamos imaginar o choque que era, né? Uma vila pequena, mas com todos os poderes, ó, a geometria do poder que o professor Alexandre sempre fala. Todos os poderes estavam ali, mostrando para que eles vieram, para que eles estavam fazendo, né? As celebrações na praça, tá? E, enfim. Tudo certo, pessoal, até aqui? Mandem um joinha aí, um ok, um comentário, por favor. Joia. Tem muita pessoa e tem pouca pessoa reagindo, hein? Vou pegar vocês, viu? Vou tirar print de vocês e vou atrás, puxar o pé de vocês. Que eu tô com tempo agora. Então, pronto. Meus amores, então, vamos lá. Essa elevação, o que aconteceu? Foi quando o Dom Luiz Antônio dos Santos foi elevado aqui. Ele foi o primeiro bispo do Ceará aqui, ó. O primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos. Isso em 1861, o que passou a matriz se tornar catedral. Foi a chegada deste bonitão, tá? A elevação dele, que se tornou, então, a catedral, que a gente conhece como sede da diocese e residência episcopal. Nome bonito, né? O que gerou outros signos, né? Tipo, olha, o que a gente conseguiu! Então, ele está sendo elevado. Olha a importância que Fortaleza está começando a ter. Que interessante, né? Então, o glamour, a necessidade da valorização daquele lugar, estava dando certo a centralidade. Então, a praça em frente da igreja, até 1854, se chamava Praça do Largo da Matriz. E em 1861 se tornou a Praça da Sé, junto com a elevação do bispo, né? Então, esse é o contexto, 1861. E aí a gente chega no BO, que a gente lembra, que eu mostrei para vocês, que a primeira imagem era essa. Só que entre a elevação de 1861 até 1930, Fortaleza começou a passar por modernização, galera. 1930 chegou um laudo técnico de que a catedral estava com danos, tá? E ela precisava ser renovada, tá? Aí houve polêmica, protesto, puxão de cabelo, pipipi, popopô, porque o pessoal gostou da igreja, né? Tava elevando Fortaleza, tava legal. Então, muitas pessoas gostavam, tem esse sentimento de pertencimento, né? Meu Deus, vão destruir a igreja, acabou com o mundo, é o fim dos tempos, bem que o povo fala. Então, formou uma calamidade. Rolou até proposta de que a igreja fosse deixada intacta, certo? E construída uma nova catedral em um canto mais distante, assim preservando a que teria, né, antigamente, a estrutura da antiga. Só que teria que ser demolida, porque não dava, a estrutura não ia se manter para preservação. Então a gente já pode ver aí uma coisa de Fortaleza, né, que desde a sua gênese, Fortaleza gosta de destruir suas coisas, não, mas é uma crítica, mas pelo menos a gente viu que nessa época houve uma reforma, tem as fotos, tem a guardada memória. Então, houve aí uma via de mão duplas, né? Mas foi necessária, tá? A demolição. Então, é sobre isso. 1938 foi demolida definitivamente, tá? Na gestão de Dom Manuel da Silva Gomes, arcebispo de Fortaleza. Pessoal, anotem esses nomes. Anotem os nomes que estou falando para vocês, tá? Então, a igreja foi destruída no ano de 1938, tá? Na gestão do arcebispo Dom Manuel da Silva Gomes, tá? Aí,
que aconteceu? 1930, o mundo estava badalado, muitas coisas acontecendo no mundo, muitas guerras, muitas ideias, muitos pensamentos. Então, Fortaleza estava se lançando, pessoal, numa urbanização moderna, uma modernização da sua malha. Então, aqui ó, no último ponto, a gente pode ver ó, que em 1931 apareceu o edifício Celsius, o nosso arranha-céu, tá? O primeiro arranha-céu de Fortaleza, com 8 andares. A Coluna da Hora, na Praça do Ferreira, em 1933. A Faculdade de Direito, próxima à Praça dos Voluntários. E a iluminação a gás, iluminação pública a gás, substituída pela elétrica, tá? Em 1934. Aqui eu botei as imagens da Coluna da Hora e do edifício Excelsior. Então a gente pode perceber que Fortaleza mudou sua malha, né? Olha aí as rugosidades aparecendo, né? As rugosidades aí no tempo de Milton Santos que a gente estava falando, né? Então surgindo e se manteve, coisas que surgiam e se mantinham e foram alteradas também ao seu redor, tá? Então a nova catedral, tá? Foi lançado em 1939 a sua pedra fundamental, tá? O que ia ser projetado pelo francês Georges Mounier. E a construção, apesar de opiniões a favor e contra, contou com o empenho de diversas pessoas, tá? Pessoas que estavam se voluntariando, ajuda financeira de inúmeros segmentos, porque a arquidiocese não tinha dinheiro. Não era uma coisa assim, a arquidiocese não era rica no Brasil, tá? Apesar dos pesares, não era rica. E aí, teve um dado que eu achei super engraçado quando eu estava pesquisando, que é essa tal de papeleta amarela, que eu ri muito, porque vinha na conta das pessoas de um cruzado. Ou era um cruzado ou era 100 cruzados, eu não soube ler direito. Mas vinha na conta das pessoas, e alguns sites que eu estava visitando, tinha comentários de pessoas hoje falando assim, ai, meu pai, minha mãe vivia reclamando, meu Deus, quando é que essa capela, quando é que essa catedral vai parar de ser construída? Porque eu não aguento mais pagar essa papeleta. Então, é engraçado, né? Ela levou 40 anos para ser construída, de 1939 a 1978. Então, foi uma vida, né? Foi uma vida para ser construída. Então, mas o porquê que ela demorou? Justamente pelo cenário global. Era o período pós-guerra, estava entrando na Segunda Guerra Mundial, estava tendo crises econômicas, instabilidade política, limitações orçamentárias, tá? Então, realmente, o cenário global não estava sendo facilmente compreensível conosco aqui. E a papeleta amarela, depois da construção da catedral, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, tá? Então, foi uma coisa interessante essa mobilização societal, tá? A inauguração da nova catedral foi em 1978, tá? Com o cardeal Dom Aloysio Lorscheider, o cardeal. Então, foi muito feliz esse negócio dela voltar, né? Uma comoção muito grande, tá? E ele contribuiu muito para essa catedral ser concluída, tá? E a catedral avançou frente à Praça do Dom Pedro II, a praça que tem em frente, e ela foi caracterizada como a terceira maior catedral do Brasil, abrigando 5 mil pessoas. Então, olha a dimensão que a gente estava, né? A dimensão que chegou, tá? A catedral atual possui elementos neogóticos, ecléticos e românicos. É uma figura imponente no meio do centro, ela mostra para que veio. Ela demorou 40 anos, mas ela está lá, belíssima, de meio que pronta, perfeita. Então, aí as torres em forma de lança, né, mostrando ali o poder religioso, o alcançar o céu, as preces que vão ao céu, esticar-se para o céu, né? 75 metros de altura tem essas torres, impondo-se majestosamente sobre o centro da cidade. É uma marca na paisagem urbana, né? E a gente olha e se assusta que não é daqui, que nunca viu, né? É uma coisa que é enigmática, tem seus mistérios, tá? Então ela é construída em concreto aparente, tá? E ela é um contraste, tá? De simplicidade e as cúpulas romanescas. A gente vai já ver elas aqui, que eu botei as fotos na parte traseira da catedral. Então, ela é um grande Transformers. Ela parece uma forma de frente, parece de uma forma de lado, aparece de uma forma atrás. Então, é muito interessante ver essa geometria da catedral. Que, da mesma forma que ela tem as lanças, poder, ela é suntuosa, ela tem suas curvas. Né? É interessante pensar levar essa reflexão. O que leva justamente isso, é um lugar de reflexão em campo, tá?
o Mounier colocou muita harmonia, tá? E um diálogo que poderia ser feito por qualquer pessoa que observasse aquela paisagem, tá? As portas os portais em arcos grandes, janelas ornamentadas e a luz, né? Buscando que entrasse muita luz para ser iluminada pelos vitrais também e assim, tá? Aqui nós temos as imagens, como eu falei para vocês, lindas, maravilhosas. De frente ela é muito triangular, de lado ela é quadrada, retangular, e aí a gente consegue ver as cúpulas atrás, né, as voltas. Então, ela é um grande megazord. Eu achei incrível, tá? Eu gostaria de falar que, apesar de eu sempre ter visto a capital, a catedral, ando muito por Fortaleza, graças a Deus, eu entrei, eu nunca gostei, nunca queria entrar, não tava com aquela coisa, medo de ser queimado. Mas aí eu fiquei muito feliz quando entrei, porque ela é realmente muito bonita por dentro. Minha irmã sempre falava muito que ela era muito bonita. Ela sempre falava para mim: "Ai, Wesley, toda vez que tu entrar em uma igreja primeiro, você faça o pedido". É uma igreja que você nunca entrou, então não perdi a oportunidade, entrei junto com o projeto das trilhas. Muito legal. Queria ter depois que eu li mais sobre ela agora, gostaria de ter explorado mais, entrado mais, visto a cripta, visto o que tem, que a gente vai conversar, né? No interior, nós temos os vitrais belíssimos, tá? Que são iluminados com a luz natural. Esses vitrais contam uma história local da religiosidade local, tá? Teto abodado, tá? Essa altitude é aproveitado, toda a altitude até para correr vento, né, dentro da catedral, para poder ser aproveitado, porque Fortaleza é quente, né, a gente tem ar-condicionado agora, naquela época não tinha, tá? Esculturas, pinturas, à esquerda, dentro lá, nós temos a Capela de São José, que é o padroeiro do estado do Ceará e da catedral. À esquerda, nós vamos ter a da Nossa Senhora de Assunção, tá? No altar foi trazido de Verona, da Itália, tá bom? E e tem lá a Capela do Santíssimo Sacramento, onde as pessoas são convidadas para orar. Tá aqui umas imagenzinhas para quem nunca foi, tá? Os vitrais iluminando muito bem de parte de fora. Aí quando você entra, você tem um choque, né? O teto abodado para ter a ventilação corrente de ar, até pelos os padrões da época, do higienismo e tudo mais que a gente conhece bem. E é isso, né? Botei uma brincadeirinha ali, pessoas legais. Tá, a cripta dos adolescentes. Eu adorei saber disso aqui, porque eu já tinha ouvido há muito tempo atrás, mas eu não relembrava, tá? Porque é muito comum as igrejas europeias terem suas criptas, né? Até os cemitérios próximos da igreja. E aqui não é muito bem, não é diferente. Contudo, aqui é a única no mundo que faz referência aos adolescentes, né? Ela foi dedicada aos adolescentes, tá? Pensando nessa formação moral e espiritual dos jovens, tá bom? Então, lá tem a imagem de Jesus adolescente, de braços abertos, e aí ela foi projetada pelo engenheiro Luciano Pamplona, tá? Em 1962, tá? É a única no mundo com essa temática, e lá homenageia 6 santos que morreram na adolescência. São Tarcísio, São Domingos Sávio, São Pancrácio, protetor da juventude alemã, Santa Luzia, Santa Inês e Santa Maria Gorete, tá bom? Lá também nós temos, pessoal, a Capela do Cristo Ressuscitado, que é onde ficam os corpos sepultados dos bispos e padres, tá? Que marcaram a história do catolicismo cearense. Dom Manuel da Silva Gomes, Monsenhor José Quinderé, Monsenhor Tito Guedes Cavalcante e o próprio Dom Antônio de Almeida Lustosa, tá bom? Então a gente tem essa característica que eu acho muito interessante a gente pensar esse espaço que vão para a oração e muita gente não sabe que lá também tem esses sepulcros, né? Essas ossadas. É muito interessante a gente trazer isso para a história também de vocês quando forem trabalhar isso, tá bom? Tudo certo, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Mandei um joinha aí que eu agradeço. Gislane tá comigo, Gislane tá em todas. Letícia, Emily, Miguel. Quem mais, pessoal? A chamada, viu? A chamada. O Iago também tá conosco. Ixi, Maria. Riquelme na bateria comigo. Quem mais? Afonso. Tudo bem. Vamos chegando aí, galera. Não se dispersa. Em 2007 foi onde começou a gente ter
reconhecer um pouco mais, né? Porque teve uma reforma, incluíram novos elementos. Em 2011 foi feita a iluminação externa, que a gente viu já, tá? E é isso, tá bom? Para a valorização arquitetônica no período noturno, transformou a catedral em um espetáculo visual que atrai fotógrafos, turistas. É um cartão postal. Então nós temos aí este review, né, da história da catedral. Tá? Muito bonita, muito legal saber um pouco dela. Não é difícil a história dela, tá? É mais as datas, mas é um negócio assim de não é de empoderamento, mas de consagração de Fortaleza na religião católica. Então é interessante ver e os processos de destruição e construção, tá? Aí nós vamos falar agora, pessoal, da Praça Dom Pedro II, tá? Que é a praça que está em frente à Praça da Sé, tá? A Praça Dom Pedro II é conhecida como Praça da Sé e ela é oficialmente o primeiro espaço público reconhecido de Fortaleza, tá? Que ela foi mandada em uma carta, tá? Lá para Lisboa, uma planta que foi feita, tá bom? Denominando Praça do Conselho, tá? No século XVIII, ali estavam instaladas a Câmara do Pelourinho, tá? Que era o coração da Vila de Fortaleza. Olha aí que interessante a gente pensar. Primeiro espaço público de Fortaleza, onde as pessoas iriam passar suas noites, iam ter seus costumes, ter seus momentos de lazer ao ar livre. As pessoas que podiam sair, podiam aproveitar esse espaço, vamos sempre relembrar isso, né? Não eram todas. A gente tinha corações, a parte administrativa de Fortaleza, a parte bélica de Fortaleza, a parte religiosa e a parte de lazer, né? E a parte administrativa, já falei. Então, e também tinha, pessoal, o Pelourinho. Essa é a última coisa marcada, que está em vermelho ali, que era uma coluna de pedra onde os escravizados e condenados eram publicamente castigados. Localizava-se em frente à fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, simbolizando o poder punitivo colonial. Olha que interessante. Olha quantas camadas a gente tem naquele pedaço, né? O que já não deve ter acontecido ali, tá? Então é muito interessante essa reflexão de punir e pedir perdão para os pecados, o bélico e o pedir proteção, a organização e o lazer, né? Talvez não tivesse tanta organização assim, talvez não fosse tão seguro assim, mas a gente tem que refletir sobre essas questões, tá? Até para a gente se aprofundar ainda mais na nossa pesquisa, tá? Esse é um grande resumo do que eu falei, tá? Um logradouro que concentra funções políticas administrativas, religiosas e punitivas, epicentro da vida colonial, execuções, proclamações oficiais, procissões religiosas, reunião na Câmara Municipal, um espaço de poder e espetáculo público, tá? Outros nomes que a praça teve, vamos acompanhar aqui, ó, 1726, Praça do Conselho, 1854, Praça do Largo da Matriz, 1861, Praça da Sé. Aí ela se tornou, em 1889, Praça Caio Prado, em homenagem ao governador Caio Prado, presidente da província do Ceará, nos anos de 1888 e 1889, proposta pelo vereador Paulino Joaquim Barros. Tá? A denominação Caio Prado foi demonstrando gratidão ao gestor que atuou em um período crucial da abolição da escravatura e proclamação da República. Tá? Só que aí, na virada do século, a gente pode ver que mudou de 1913 para a Praça Dom Pedro II, tá? Com o ressurgimento da memória monárquica, tá? Os 100 anos de independência, homenagearam Dom Pedro II. Mas, eu vou já falar mais sobre isso, tá? Jardim de Pedro Borges. Dentro da praça, vou voltar aqui para a foto da praça, se vocês puderem ver, a praça era cercada por muretas, tá? E tinha um jardim lá dentro, tá? Então a gente pode falar que em 1903, durante a gestão do intendente Guilherme Rocha, foi inaugurada a praça, o Jardim de Pedro, na praça, foi inaugurado o Jardim meu Deus, Doutor Pedro Borges. A Praça Caio Prado, como as outras praças da cidade da época, eram cercadas de colunas e grades, configurando um jardim fechado que estabelecia distinção entre espaço público ordenado e ruas movimentadas. O paisagismo foi transformado no século XX, tá? O que aconteceu na praça? Foram retiradas plantas, tá? Foi retirado o que cercava a praça. Então,
sobrou pouquíssima planta. Então, olha aí, uma reflexo da gênese de Fortaleza. O que está acontecendo agora com os nossos sistemas, né? A nossa biodiversidade? Então, a gente já havia isso, essa degradação, tá? O espaço passou a ser utilizado intensamente por vendedores ambulantes, depois da tirada das muretas, transformando significativamente sua função social, comércio informal. Então, é muito interessante a gente entender isso, como a identidade do lugar foi nascendo e a interação com as pessoas. Vamos lá, Dom Pedro II. Então, o monumento foi em homenagem a Dom Pedro II, desde como eu falei, né, o centenário da independência, tá? E aí, porque o nosso bonitão foi ele que incentivou e criou o DENOX, tá? Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o que ajudou na construção do açude Cedro em Quixadá. Tá? Então, foi uma forma de homenagear e ter uma gratidão do povo cearense. A estátua que foi feita lá foi uma estátua de bronze e tudo mais, tá? Foi feito por Augusto Milardi, tá aqui. Pessoal, em 2013, em 3 de dezembro de 2013, eu botei a foto dessas pessoas porque eu achei icônico. Foi comemorado o centenário da estátua, tá? Com a presença de 3 membros da família imperial. Este aqui, à esquerda da foto, é o Dom Antônio de Orleans Bragança, tá? A gente tem aqui à direita da foto esse senhorzinho de óculos, Dom Fernando de Orleans Bragança, e aqui a gente teve a Dona Graça de Orleans e Bragança, tá? Neta de cearenses, avô de Sobral e a avó de Viçosa do Ceará, tá? Então a gente teve a presença dessas pessoas em 2013 aqui em Fortaleza para comemorar, né, o centenário da estátua. Achei uma coisa interessante, mas aí vou deixar vocês pesquisarem mais a vida dessas pessoas, porque elas ainda querem que a monarquia volte para o Brasil. É interessante pensar isso, né? Na foto dela, na foto que eu pesquisei da Dona Graça, vi até que ela estava querendo se candidatar, alguma coisa assim. Então a gente tem aí ainda, eles se consideram ainda príncipes, reis e rainhas do Brasil até hoje, tá bom? Então é sobre isso. Tá? Intervenções na praça, né? A gente teve aí em 2004 uma fonte que foi instalada, mas aí os relatos é que ela nunca funcionou adequadamente, o que representou, em vez de uma forma de revitalizar, transformou aí esse símbolo, essa fonte, num abandono público, tá? Então, atualmente, a Praça da Sé está enfrentando descasos de manutenção e está passando por reforma, né? Onde residirá aí uma ponte não, meu Deus, uma estação de metrô de Fortaleza, tá? As pessoas vêm julgando onde pesquisei e tudo mais, nos meus links que eu pesquisei. As pessoas hoje falam que é um espaço desagradável de insegurança, tá? Apesar de todo esse movimento. Então, para vocês verem como essa questão da utilização, de como é apropriado o espaço, realmente é uma coisa a calhar, né? E é preciso prestar atenção. Diariamente, a praça é tomada por vendedores ambulantes da área das confecções, configurando um mercado informal vibrante, que transformou completamente a espacialidade e a atmosfera local. Esta apropriação popular, embora problemática do ponto de vista de preservação, evidencia a vitalidade econômica e social no centro, onde a população de baixa renda encontra oportunidade de trabalho e consumo. Então, a gente vê aqui, tem que colocar na balança, né? O quanto feito o mau uso pela população, ou mesmo pela má gestão, né? E quanto esse espaço, mesmo assim na precariedade, ele é benéfico para a saúde da população e a vida corrida diária de todo mundo, tá? Então aqui a gente tem, né, fotos do comércio que acontece ali na rua, informal. A gente vê a presença da polícia, né? Porque a gente sabe que para ter um lugarzinho ali tem que pagar Ai, meu Deus, tem que pagar uma licitação, eu não lembrei o nome agora, permissão para estar ali, e até por conta de brigas e tudo mais, assaltos. A gente vê o pessoal usando ali as grades que ficam em torno da igreja catedral, botar nas calcinhas e tudo mais, a feira das calcinhas. De madrugada, nós temos a Feira da Madrugada, né, que começa ali na José Avelino, mas vai se espacializando por todas as ruas ao redor do entorno, né? Vai ali aglutinando tudo ao seu redor, tá? Então é muito interessante pensar que esse espaço é utilizado de dia e de noite, né? Por públicos diferentes, mas é utilizado. Eu acho que hoje é um dos poucos lugares no centro, né, que ele realmente é vivo, mesmo à noite.
no centro a gente tem esse abandono, porque hoje se tornou um bairro comercial, né? Não é um centro que as pessoas moram lá, é um centro que funciona para o comércio, então as pessoas não frequentam mais esses lugares assim com o intuito de festejar. Então, à noite, ter o comércio para atrair essa população é muito interessante, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui